O Banco Central cortou a projeção para o PIB brasileiro em 2020 de 0 para uma queda de 6,4%. A nova estimativa foi divulgada hoje no relatório trimestral de inflação, que levou em conta os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira. Para a agropecuária, o Banco Central revisou a alta de 2,9% para 1,2%. O setor é um dos únicos que ainda apresenta projeção positiva para o PIB. Para a indústria, a estimativa passou de menos 0,5% para menos 8,5%. E o setor de serviços saiu de 0 para uma queda de 5,3%. Miguel Daúde, mais uma vez, o setor agro dando sinais de vigor, enquanto a economia brasileira enfrenta sérias dificuldades em função da pandemia, não é? Seja bem-vindo. Obrigado, Kelly. Boa tarde a todos. Pois é, o setor agropecuário continua dando para o Brasil um retorno muito positivo. Vamos ver daqui para frente. Mas vamos entender bem esses números, Kelly, porque as primeiras coisas que as pessoas perguntam para a gente é o seguinte: mas espera aí, ontem o FMI declarou que o Brasil vai cair 9,5%. O relatório dos analistas diz que o Brasil vai cair 10%. Tem gente dizendo que o PIB brasileiro, vai cair 12%. Por que o Banco Central vem agora e só dá 6 e poucos por cento de alta? É uma razão muito simples. O Banco Central tem um modelo econométrico onde ele coloca os números do trimestre. E aquilo ali é o balizador, esses números, o balizador para o governo que, como consequência, ele baliza o orçamento. E quando você tem uma queda no orçamento, evidentemente, uma queda do PIB impacta no orçamento na queda de arrecadação. A queda de arrecadação significa que você vai ter que fazer mais um esforço fiscal para conter as despesas. O relatório de inflação é um pouco diferente porque ele mexe com expectativa, gerencia a expectativa para que essas expectativas são colocadas nos contratos futuros. Então, portanto, o Brasil, evidentemente, na medida em que for evoluindo, isso vai ter um impacto maior. O PIB brasileiro deve cair, no mínimo, esse ano, 10%. Agora, vamos lá na agropecuária, A gente, outro dia, nós comentamos, Keren, que a pandemia está indo para o interior do Brasil e já começa a afetar a agroindústria que está localizada no interior. Então, portanto, no terceiro e quarto trimestres, nós devemos sim ter um PIB negativo da agropecuária. E, nesse sentido, ainda são análises incertas, porque você não tem dados de como essa pandemia vai evoluir. Então, portanto, é um número do Banco Central que mostra realmente que o Brasil está numa trajetória do seu PIB, o seu PIB está numa trajetória de queda. Infelizmente, Keren, o Brasil vai passar por um aperto muito grande, não só durante a pandemia, mas durante a sua recuperação, que vai exigir muito investimento com um batalhão, com um contingente de pessoas na rede de proteção social que vai demandar também mais despesas. Então, portanto, Kelly, não é uma boa notícia. Muito obrigada, Miguel Daúde, pela informação, Obrigado. pela análise. Uma boa tarde.